Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Virgem que Chorava. Boa noite, Luciano, e a toda a comunidade do canal. A minha avó, Dona Bernardina, foi uma mulher muito devota da Virgem Maria. O meu nome é Marilda e eu sou natural do estado do Acre, e a cidade onde eu nasci fica bem pertinho da floresta amazônica. Eu tenho 75 anos e ainda lembro das histórias que a minha avó me contava quando eu era criança. Sentada perto do fogão de sua velha cozinha, iluminada apenas pela chama da lenha, sua voz me fazia arrepiar cada vez que ela narrava uma história de fantasmas. Mas uma história em particular ficou gravada em mim, uma que misturava fé e terror, o divino e o macabro. A minha avó dizia que a Virgem Maria e os animais noturnos da floresta estavam conectados de uma maneira misteriosa, e que uma lenda muito forte daquela região na época dizia que quando se ouvia o pio de uma coruja, era sinal de que alguma coisa muito grave iria acontecer. Fosse a morte de uma pessoa, algum acidente ou alguma grande tragédia. Segundo ela, a imagem da Virgem Maria que ela guardava em sua casa tinha uma sensibilidade especial. A nossa família vivia perto de um rio cujo fluxo parecia tranquilo na maior parte do tempo, mas a minha avó sempre alertava. O rio é traiçoeiro como a própria vida. Ela dizia que quando o pio dessa coruja era ouvido à noite com aquele tom sombrio que fazia a nossa pele se arrepiar, era inevitável olhar para a pequena capela de madeira onde ela guardava a imagem da Virgem, que ficava na entrada da casa, e pedir proteção. Segundo minha avó, se a Virgem chorasse, era um presságio de que algo ruim iria acontecer, seja no vilarejo ou na nossa família. Ninguém conseguia explicar o motivo, mas a minha avó tinha certeza de que aquelas lágrimas eram um sinal de advertência, uma oração silenciosa para aqueles que soubessem interpretar sua mensagem. Uma dessas noites, quando a minha avó tinha apenas 12 anos, chovia há 2 dias. Às vezes uma chuva leve, mas em outras parecia que o céu iria desabar. Chegou a noite e o vento soprava com tanta força que parecia querer arrancar os telhados das casas. O rio, inundado pelas chuvas incessantes, parecia um monstro adormecido prestes a despertar. Naquela noite o pio das corujas rasgava o silêncio. A minha avó acordou suando frio com o coração disparado. A sua mãe já estava acordada, sentada na sala com um olhar tenso. A minha avó a seguiu, quase hipnotizada, até a capela onde estava a imagem da Virgem. Eu nunca vou esquecer o que ela contou. Ela disse que lágrimas desciam pelas bochechas da Virgem, finas e transparentes, como se a própria madeira tivesse ganhado vida para nos alertar. Com a voz trêmula, a minha avó narrava como correu pelo vilarejo naquela noite, alertando os que moravam perto do rio. Ela dizia que eles precisavam abandonar suas casas porque o rio estava prestes a transbordar. Muitos não acreditavam, achando que eram superstições de uma menina. Mas alguns a ouviram e começaram a empacotar seus pertences, fugindo apressados para as colinas mais próximas. Um homem, o seu Jerônimo, vivia perto do rio em uma casa construída sobre um terreno elevado, considerado seguro. Quando a minha avó chegou à sua porta com a água já invadindo os campos, ela implorou para que ele saísse, mas ele teimoso respondeu: "O rio nunca chegou até aqui." Naquela mesma noite, o rio transbordou. O rugido era ensurdecedor, como se a terra estivesse se partindo. A água arrastou tudo pelo caminho, árvores, animais, casas inteiras,
a casa do seu Jerônimo, apesar da altura, foi atingida, envolvida pelas águas e destruída. Na manhã seguinte, quando a água baixou, os sobreviventes retornaram para aliviar os danos. O cenário era devastador. Grande parte do vilarejo estava em ruínas. Os que ouviram o aviso da minha avó sobreviveram, mas o seu Jerônimo não teve a mesma sorte. O seu corpo foi encontrado dias depois, preso entre os escombros de sua casa e o tronco de uma árvore. A minha avó nunca falava desse episódio com orgulho, mas sim com tristeza. Para ela, aquela era uma lição amarga. Alguns ouviram o aviso e sobreviveram, outros ignoraram e pereceram. Ela acreditava que as lágrimas da Virgem naquela noite havia sido um aviso para salvá-los, mas também um lamento pelo que não podia ser evitado. Desde então, toda vez que ouvia um pio daquela coruja à distância, todos em sua casa olhavam para a imagem da Virgem Maria. Se não havia lágrimas, eles respiravam aliviados. Essa história ainda vive em mim como uma lembrança de como as mensagens da Virgem podem chegar de maneiras misteriosas e inexplicáveis. Até hoje eu guardo comigo aquela imagem da Virgem. E ainda hoje, como dizia minha avó, ela chora sempre que alguém da família está prestes a falecer. Eu estou terminando de escrever esses casos e em breve eu enviarei as histórias para o canal. Muito obrigado a todos pela atenção. A procissão dos peregrinos. Muito boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Ivan. O que eu vou contar não é uma experiência minha, mas algo que a minha avó compartilhou comigo há alguns anos. O dia 8 de dezembro é uma data muito especial para muitos de nós. Uma celebração dedicada à nossa querida Virgem da Conceição. Em momentos significativos para os católicos, como Natal e outras festividades religiosas, nós acreditamos que o sobrenatural não deveria acontecer. No entanto, a vida tem seus próprios desígnios, e para alguns o fim chega justamente nessas datas. Entre as caravanas de peregrinos, tragédias acontecem, marcando desfechos inesperados para aqueles que buscam fé e esperança em sua caminhada. A minha avó mora perto do Morro da Conceição, a apenas 3 ruas de distância da entrada do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. A janela principal oferece uma vista privilegiada da rua por onde passam os peregrinos a caminho da igreja. Durante o dia, as ruas se enchem de vida. Homens, mulheres e crianças avançam com fervor, carregando velas acesas e fazendo orações. Alguns caminham descalços, outros têm os joelhos feridos e ensanguentados. Todos estão ali para agradecer milagres ou cumprir promessas feitas com muita fé. A procissão é emocionante, um testemunho de devoção que se repete a cada ano. Mas, segundo minha avó, as noites dos primeiros dias de dezembro são diferentes. Com a sua voz calma e um olhar distante, ela sempre me advertia. Nunca olhe por essa janela nessa noite. Ela dizia que o que se via não era para os vivos. Apesar de suas advertências, a minha curiosidade era grande e eu não compreendia a gravidade de suas palavras. A casa ficou abandonada por um tempo, já que a minha avó adoeceu gravemente e uma das minhas tias a levou para sua casa até que ela melhorasse. Durante sua recuperação, eu a visitava de vez em quando até que ela voltou para casa. Foi nessa época que ela começou a compartilhar lembranças de sua juventude e de quando meu avô comprou a casa onde nasceriam seus filhos. Ela sempre gostava de observar as pessoas indo visitar a Virgem na igreja, mas com o passar dos anos, ela começou a sofrer de insônia.
Uma de suas noites insones ocorreu no dia 8 de dezembro. Ela decidiu ficar acordada até tarde, organizando velhos livros e revendo caixas cheias de fotografias e cartas antigas. Sem perceber, a noite caiu e o ar ficou estranhamente frio. Era como se a temperatura caísse mais rápido do que o normal. Perto da meia-noite, um vento gelado atravessou a casa, trazendo consigo um leve som de murmúrios quase imperceptíveis, vindos de longe. Curiosa, ela se aproximou da janela. Uma parte dela queria não olhar, mas a curiosidade era mais forte. Lentamente ela se afastou da cortina, esperando ver uma rua vazia. A princípio, tudo parecia normal. A rua estava deserta e silenciosa, iluminada apenas pelas luzes amareladas dos postes. Porém, algo começou a mudar. O ambiente ficou pesado e um leve cheiro de cera derretida e flores murchas impregnou o ar. Na distância, figuras começaram a aparecer. Pareciam pessoas, mas estavam cobertas por uma neblina que as deixava borradas. Aos poucos, elas tomaram forma. Eram peregrinos, ou pelo menos parecia ser. Eles caminhavam lentamente carregando velas que emitiam uma luz fraca e fantasmagórica. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de terra, como se tivessem saído de suas tumbas. Os seus rostos eram inexpressivos e os olhos, se é que podiam ser chamados assim, eram vazios, enterrados em cavidades escuras. Enquanto ela os observava, o seu coração disparou. Os passos dessas figuras quase não faziam barulho sobre o chão de pedra. Alguns carregavam estandartes desbotados, outros seguravam rosários que balançavam em seus dedos esqueléticos. O ambiente estava carregado de uma energia sufocante, uma tristeza invisível que parecia pesar sobre cada um deles. A minha avó percebeu, horrorizada, que aqueles não eram peregrinos comuns. Eram almas. Almas que não haviam cumprido suas promessas em vida e que, mesmo na morte, continuavam sua peregrinação. Era como se sua devoção as tivesse condenado a um ciclo interminável, obrigando-as a caminhar noite após noite, todo dia 8 de dezembro, em direção a um destino inalcançável. Ela não sabe quanto tempo ela ficou ali paralisada, observando aquela macabra procissão. Os rostos das almas ficaram gravados em sua memória, alguns expressando tristeza, outros parecendo em paz por estarem cumprindo suas promessas. Mas todos avançavam com a mesma determinação, como se uma força maior os guiasse. Quando finalmente se afastou da janela, ela sentiu uma profunda tristeza. Ela fechou as cortinas com as mãos trêmulas e se recostou no sofá tentando se acalmar. O silêncio só foi quebrado pelo som distante de sinos anunciando o amanhecer. Desde aquela noite, ela entendeu que não devia mais olhar pela janela tão tarde, não por medo do desconhecido, mas por respeito. Essas almas estavam cumprindo promessas que haviam transcendido a vida, e ser testemunha disso era uma transgressão. Desde então, todo dia 8 de dezembro, ao cair da noite, a minha avó fechava as cortinas, apagava as luzes e evitava olhar para fora. Ela sempre me dizia: "Nunca olhe por essa janela nessa noite", apontando para a janela com um olhar grave. E só depois de muitos anos foi que finalmente todos entendemos o motivo. Essa foi a minha história. Eu deixo aqui o meu agradecimento ao canal por contar o meu relato, e eu lhes desejo uma ótima noite. A Virgem de Guadalupe. Todos os anos,
Com a devoção que eu herdei de minha mãe, eu me prometia subir as escadas do Morro da Virgem de Guadalupe. Era uma tradição que mantinha viva minha fé e renovava minha esperança. Mas em 2019 algo mudou. Aquele ano marcou minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. Meu nome é Davi Flores. Eu sou do estado de Sinaloa, no México. Eu trabalho como segurança e todo dia 11 de dezembro eu vejo os peregrinos passando em direção ao morro para levar suas oferendas à Virgem de Guadalupe. Quando meu turno termina, eu também sigo para agradecer pelas bênçãos recebidas. Aquele ano foi especial para mim, pois a minha filha nasceu e, em sua homenagem, nós a chamamos de Maria Guadalupe. Eu havia prometido que se a minha filha nascesse bem, ela teria esse nome e eu não faltaria caminhada até onde a imagem da Virgem está. Eu saí de casa por volta das 10 da noite, como sempre, com uma mochila leve e uma garrafa de água. A estrada estava lentamente iluminada pelas luzes dos outros peregrinos que também caminhavam rumo ao morro. O ar era frio e tranquilo, e as únicas vozes que se ouviam eram orações murmuradas que pareciam ser levadas pelo vento. Durante a primeira hora, tudo foi como de costume, um ambiente de paz. Mas enquanto eu avançava, eu notei algo estranho. Algumas pessoas pareciam estar sempre perto de mim. Primeiro, eu as vi andando na beira da estrada com passos lentos e ritmados. Depois, sem explicação, elas apareciam mais à frente, como se tivessem me ultrapassado, mas eu nunca as via passar por mim. Eu tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez eu estivesse tão distraído com os meus pensamentos que eu não percebi quando elas passaram por mim. Mas a inquietação começou a crescer. As mesmas figuras surgiam repetidamente. Um homem com roupas simples e um chapéu grande, uma mulher com um xale cobrindo o rosto e um menino descalço que caminhava em silêncio. Eu tentei observar seus movimentos, mas eles eram tão silenciosos que me dava calafrios. Eu comecei a sentir que algo estranho estava me acompanhando naquela caminhada. Meus passos ficaram mais pesados e uma sensação de cansaço tomou conta de mim. Eu não fui o único a notar essas aparições. Uma senhora que estava com um jovem e uma mulher grávida também pareciam inquietos. Embora não trocássemos palavras, eu percebi que suas expressões tinham a mesma dúvida e medo que eu sentia. À medida que a escuridão da noite dava lugar à luz fraca do amanhecer, o ambiente ficava mais estranho. O caminho ao redor parecia coberto por uma névoa invisível. Eu sentia como se meus passos estivessem ficando mais lentos, como se eu não conseguisse avançar. Mais à frente, eu vi novamente aquelas figuras. Desta vez elas estavam paradas na beira da estrada, imóveis, como se estivessem me esperando. Eu senti um arrepio na espinha e eu desviei o olhar, acelerando o passo. Foi então que eu me lembrei das histórias que eu ouvia na infância. Almas penadas que continuavam peregrinando ao morro, mesmo depois da morte, incapazes de abandonar suas promessas. Eu tentei rezar para me acalmar, mas as palavras saíam cortadas e trêmulas. Quando eu olhava para cima, elas ainda estavam lá, caminhando, mas os seus pés não tocavam o chão. Ao finalmente alcançar a base do morro, o alívio e o medo se misturaram. Alguns peregrinos começaram a subir as escadas, muitos de joelhos ou com velas nas mãos. Foi ali que eu os vi pela última vez. As figuras estavam paradas ao pé das escadas, olhando para a Virgem com expressões de devoção e tristeza. Foi aí que eu notei algo estranho. Eles não projetavam sombra sob a luz dos postes. Eu entendi nesse momento que não havia morte que os impedisse de cumprir suas promessas. Eram almas que continuavam adorando a Virgem, mesmo depois de deixarem esse mundo. Sem coragem de olhar para trás, eu comecei a subir as escadas. Minhas pernas tremiam,
mas o amor pela minha filha e a gratidão à Virgem me deram forças. Quando eu cheguei, eu acendi uma vela e rezei, não só por mim, mas também por aquelas almas que dividiram o caminho comigo. Enquanto orava, eu ouvi uma senhora pedir pela saúde da sua família, dizendo que continuaria visitando a Virgem todo dia 12 de dezembro. Na época eu achei estranho, mas no ano seguinte, durante a pandemia, eu compreendi a sua oração. Em 2020, eu estive muito perto de morrer, mas eu pedi à Virgem de Guadalupe que fizesse o milagre de proteger a minha família e a mim. Eu senti sua presença comigo nos momentos mais difíceis e nada de grave aconteceu. Foi só em 2022 que eu voltei ao morro. Agora, quando eu vejo outros peregrinos, eu não sinto mais medo. Porém, eu ainda me lembro das palavras daquela senhora me dizendo para nunca ficar para trás e nunca deixar de cumprir uma promessa feita à santa. Boa noite a todos e muito obrigado por ouvir a minha história. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O olhar da santa. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio e eu sou o cuidador de uma igreja católica localizada no coração de uma comunidade humilde na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu trabalho aqui há mais de 20 anos, cuidando de cada detalhe para que o espaço sagrado esteja sempre limpo, organizado e acolhedor. Eu não sou padre, nem diácono, apenas um homem comum, movido pela fé e pelo desejo de servir. A igreja, com suas paredes brancas já descascadas e bancos de madeira desgastados, é um símbolo de resistência. Apesar das dificuldades da comunidade, era ali que as pessoas encontravam conforto. Eu me lembro de como as missas de domingo eram cheias, com crianças correndo pelo pátio, idosos se cumprimentando com sorrisos e famílias ajoelhadas diante do altar, pedindo proteção e agradecendo pelas graças alcançadas. Mas isso foi antes. Antes de a violência se infiltrar nos lugares mais improváveis. Antes de o mundo parecer virar de cabeça para baixo. Tudo começou numa noite abafada, dessas em que o ar parece pesar no peito. Eu estava terminando de trancar as portas da igreja, quando eu percebi 2 homens entrando pela lateral. Eles não eram frequentadores, disso eu tenho certeza. Eles carregavam mochilas e olhavam para os lados como quem teme ser visto. Eu fiquei quieto, escondido atrás do altar, observando. Eles conversavam baixo, mas o silêncio da noite fazia com que suas palavras ecoassem. Eles falavam de armas, entorpecentes e de como aquele seria o lugar perfeito para eles esconderem as suas coisas. O meu coração disparou. Aquilo era um absurdo. A igreja, a casa de Deus, estava sendo profanada por criminosos. Naquela noite eu voltei para casa sem saber o que fazer. O medo falava mais alto. Esses homens eram conhecidos na comunidade e quem ousasse desafiá-los enfrentaria sérias consequências. O que um homem simples e humilde como eu poderia fazer?
Nos dias seguintes, os traficantes começaram a usar a igreja com frequência, sempre à noite. Eles entravam e saíam em silêncio, carregando mochilas e pacotes. Eles haviam transformado o depósito nos fundos, onde guardávamos enfeites e material de limpeza, em um esconderijo para armas e entorpecentes. Eu fazia o meu trabalho como sempre, mas o peso daquela situação me corroía por dentro. Eu me sentia impotente, incapaz de proteger o lugar que eu tanto amava. E foi então que eu notei algo estranho. Luciano, a imagem de Nossa Senhora, posicionada no altar principal, parecia diferente. Era como se os olhos da santa estivessem mais vivos, como se me observassem com mais intensidade. No começo eu achei que era coisa da minha cabeça, mas com o tempo eu percebi que não era só impressão. Certa noite, enquanto eu limpava os bancos, eu ouvi passos no corredor. 2 dos traficantes estavam ali, discutindo. Um deles, a quem eu vou chamar de Darlan, parou em frente à imagem da santa. "Parece que essa aí tá me olhando", disse ele num tom de deboche. "Para com isso, cara", respondeu o outro. "Respeite, é só uma estátua." Mas o Darlan continuou encarando a imagem. O seu semblante mudou. Ele deu um passo para trás como se estivesse sentindo alguma coisa. Naquela noite eu tive dificuldade para dormir. O olhar da santa parecia mais penetrante, mais expressivo. Quando eu voltei à igreja no dia seguinte, eu notei algo ainda mais perturbador. Lágrimas. Gotas cristalinas escorriam dos olhos da santa, marcando seu rosto com um brilho que parecia impossível de ignorar. Eu chamei o padre, que veio correndo ao ouvir o meu relato. Ele observou as lágrimas perplexo e pediu que mantivéssemos aquilo em segredo. Mas o boato acabou se espalhando. Logo, os moradores começaram a aparecer para ver o milagre. Alguns vinham rezar, outros simplesmente observavam em silêncio. Os traficantes, no entanto, pareciam indiferentes. Eles continuavam usando a igreja como esconderijo. Um deles chegou a dizer que as lágrimas eram besteira e que não havia nada de santo nisso. O clima na comunidade ficou cada vez mais tenso. Os moradores estavam assustados com a presença dos criminosos e com o aumento da violência. Parecia que a fé das pessoas estava sendo colocada à prova. Então, numa noite de sábado, tudo mudou. Eu estava em casa quando eu ouvi os primeiros tiros. A guerra entre facções havia começado. O som era ensurdecedor, como se o próprio inferno tivesse descido sobre a comunidade. Eu tranquei as portas e eu rezei como nunca antes. Na manhã seguinte, o silêncio era quase tão perturbador quanto os tiros. Eu saí cedo de casa e fui até a igreja. No caminho, eu vi os corpos sendo retirados. Todos os homens que usavam a igreja como esconderijo estavam mortos. Não sobrou nenhum. Quando eu entrei na igreja, eu fui direto ao altar. Lá estava a imagem da Nossa Senhora. O seu rosto parecia sereno novamente, como se a tristeza que ela carregava tivesse desaparecido. As lágrimas haviam secado e o olhar da santa parecia transmitir um misto de compaixão e justiça. Desde aquele dia, a igreja voltou a ser um lugar de paz. As pessoas retomaram suas orações e os boatos sobre o milagre da santa se tornaram parte da memória da comunidade. Para mim, não há dúvida. Nossa Senhora interveio para proteger a sua casa e os seus filhos. Hoje, cada vez que eu passo diante da sua imagem, eu sinto uma força renovada. Eu continuo cuidando da igreja com mais devoção do que nunca, certo de que, em momentos de desespero, a fé é o nosso maior escudo.
Tenham todos uma ótima noite e que Deus nos proteja.